gente, tudo bem? Então, mais uma videoaula aqui, né? Espero que vocês tenham gostado da última, que a gente falou sobre desequilíbrio, né, ambiental. Hoje, na verdade, né, o nosso tema vai ser ainda dentro de ecologia, né? O nosso tema, né, a gente vai falar um pouquinho sobre relações ecológicas, né? Então, tem casos de família até, né, no meio ambiente. Então, a gente vai falar sobre um pouquinho sobre essas relações, né? Na verdade, a gente tem uma outra nomenclatura para relações ecológicas que a gente pode chamar de alelobiose, né? Que é essas relações aí entre os seres vivos, né? Mas só para fazer uma ressalva, que a gente tem uma outra nomenclatura, né? Que é ecobiose, que é diferente de alelobiose, tá? A ecobiose é a relação dos seres vivos com o meio abiótico. Então, não confundam, tá bom? Então, a gente vai falar hoje sobre alelobiose ou relações ecológicas. É o módulo 5, então abram a apostila, por favor, peguem o marca-texto, né, para poder marcar aí as partes mais importantes. Lembrando também que boa parte do conteúdo que eu estou colocando aqui para vocês é da própria apostila. Então, isso é importante para a gente ressaltar a importância de utilizar a apostila, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai falar sobre essa questão da relação, né? Quando a gente fala de relação de seres vivos, a gente pode colocar, né, classificar de duas maneiras. A gente tem as relações intraespecíficas, né, que é quando quando os indivíduos envolvidos, eles são da mesma espécie. Ou a gente pode classificar como uma relação interespecífica, que é quando eu tenho espécies diferentes se relacionando, tá? Então, quando vocês forem classificar, isso cai no vestibular também, quando vocês forem classificar uma relação ecológica, tu tem que colocar o nome completo dessa relação. Não é só o nome da relação, não. Você tem que falar se ela é intraespecífica ou interespecífica, ou se essa relação ela é harmônica ou desarmônica. E aí, qual é a diferença? Relação harmônica é quando a gente tem ali, né, os dois envolvidos, é uma relação benéfica aos envolvidos, né? Então, os dois se beneficiam de alguma maneira. Ah, professora, mas se um dos envolvidos não tiver nem benefício, né, não for prejudicado, né, o que a gente ainda classifica como uma relação harmônica? Sim, tá? Então, a relação harmônica é quando nenhum dos organismos é prejudicado, ok? Mas, quando eu tenho pelo menos um dos envolvidos prejudicado, né, saindo aí na pior nessa relação, eu classifico essa relação como uma relação desarmônica, tá? Então, relação desarmônica é quando um dos envolvidos aí é prejudicado nessa relação. Então, quando eu for classificar uma relação, eu preciso primeiro dizer se é uma relação intra ou interespecífica e se essa relação é harmônica ou desarmônica. Tudo bem? Então, a gente vai começar a falar das relações ecológicas intraespecíficas, ou seja, vou marcar aqui para vocês, ó, intraespecíficas, ou seja, relações de indivíduos da mesma espécie, tá bom? Então, primeiro a gente vai falar sobre a colônia. A colônia é bem interessante porque a gente também subclassifica essa relação, tá? A relação de colônia é quando eu tenho uma interação aí de indivíduos da mesma espécie, né, que tem algum tipo de associação anatômica, tá? Então, quando a gente olha esse indivíduo, ele se agrupa, ele vai formar uma estrutura funcional, né, que vai parecer um indivíduo único. Então, vale lembrar, quando eu formo uma colônia, eu tenho vários indivíduos unidos anatomicamente, tá? E esses indivíduos, quando eles se unem e formam a colônia, né? Aparentemente, nos aparenta ser um indivíduo único, tá? Essa união, essa interação, ela pode ser classificada de duas maneiras. Então, a gente tem as colônias isomorfas e as colônias heteromorfas, tá? Qual é a diferença? Colônias isomorfas é quando todos os indivíduos ali, né, unidos, eles são morfologicamente semelhantes, ou seja, a estrutura dele é semelhante, né? E eles também têm funções parecidas. Então, são todos basicamente iguais, que se unem, tá? E formam ali o que parece ser um indivíduo único. O bom exemplo disso são os corais. Eu coloquei aqui a foto para vocês de um coral, tá? Quando você olha esse coral, né, dá para entender
são vários indivíduos? Não, a gente olha, parece um indivíduo aí único, mas na verdade são vários indivíduos morfologicamente semelhantes, né, que unidos formam essa colônia, né, e eles também têm funções parecidas ali, tá? A heteromorfa, ou seja, as colônias heteromorfas, já é esse carinha aqui, ó, que a gente olha assim, parece também ser um indivíduo único, mas não, são vários indivíduos unidos, só que ao contrário das isomorfas, nas heteromorfas, né, eles são morfologicamente, fisiologicamente diferentes. Então, a gente tem aqui, ó, esse aqui, para quem não conhece, é uma caravela portuguesa, tá? É um quinidário, então é o mesmo parente ali das águas-vivas, tá bom? Então, a gente tem essa parte aqui flutuante, e aqui essa parte aqui dos tentáculos, né? Que a gente encontra lá os quinidócitos, né? Que são aquelas células urticantes que vocês provavelmente estudaram isso lá no ano passado, tá bom? Então, cada indivíduo aqui ele vai ter uma função. Um vai ser, né, vai ficar responsável ali pela parte flutuante e o outro vai ficar aqui, né, responsável pela parte que vai ficar submersa, tá? Nesse caso, são vários indivíduos unidos, tá? Que vão ter funções e são morfologicamente distintos. Tudo bem? Vamos para a sociedade, essa eu adoro, tá? Inclusive nós, né, a nossa espécie está inserido nessa relação ecológica, né, nessa alelobiose. Por quê? A sociedade é a relação estabelecida entre indivíduos da mesma espécie, né, onde cada um vai ter ali uma característica, uma formação de grupos diferentes e uma divisão de trabalho, onde todos são beneficiados nessa divisão. Assim, a nossa relação não é muito bem essa, né? Mas vamos falar que é, vamos falar que é. Então, olha só, aqui o melhor exemplo é as abelhas, né? A sociedade das abelhas. Por quê? Dentro de uma colmeia, cada um tem uma função. Cada um, né, tem a sua divisão de trabalho e todo mundo respeita essa divisão de trabalho. E aí, por que a gente tem essa divisão de trabalho? Por um benefício único, que é o bem-estar da própria colmeia. Tá? Então, lá na colmeia, a gente tem, né, a abelha rainha, que a gente deve respeitar. A gente tem o zangão e a gente tem as operárias. Como eu falei que cada um tem uma divisão de trabalho, eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. Vamos começar pelas operárias, né? Nós, meros mortais na sociedade. As operárias, né? Dentro ainda das operárias, a gente ainda tem uma divisão trabalhista. Tá? As operárias elas são responsáveis tanto por cuidar, né, dos filhotinhos ali, das larvinhas, né? Elas fazem ali a manutenção da colmeia, protegem essa colmeia também, vai em busca de alimentos, tá bom? E quando elas são larvinhas, né? Quem determina quem vai ser o quê é a própria abelha rainha. Então, a gente vai falar agora sobre ela. Então, a abelha rainha, ela é selecionada, ela foi selecionada assim que ela nasceu, tá? Pela rainha antecessora, tá? E aí, por que a gente tem até essa diferença de tamanho, se vocês olharem bem, né? Porque a abelha, aquela larvinha que foi selecionada para ser abelha rainha, né? Ela é alimentada por um mel especial, que a gente chama de geleia real, né? Que é rico em nutrientes e faz com que ela se desenvolva muito mais do que as outras, né? Que são a operária, por exemplo, né? Que é alimentado com mel comum. Tá? Então, a abelha rainha ela fica maior e outra característica importante, ela é fértil. Na verdade, ela é a única fértil da colmeia, tá? Todas as operárias são inférteis, ok? Então, a única que consegue se reproduzir dentro da colmeia é a abelha rainha, tá? E aí, a gente tem o mero zangão, tadinho. Qual é a função, né? Qual é o papel dele na fila do pão aí? Então, o zangão, ele tem uma função apenas reprodutiva. Zero, pronto, mais nada. Tá? Então, ele vai se reproduzir ali com a rainha, tá? Vale lembrar que o zangão, ele nasce por um processo aí né, por uma reprodução que a gente chama de partenogênese. A gente vai falar dela um pouquinho depois, né? Que é uma fecundação que não é obrigatório ter a fecundação. A gente vai falar disso depois, lá no nosso último módulo, tá? E o zangão, depois que ele, né, copula ali com a rainha, ele acaba perdendo suas asinhas, acaba sendo expulso da colmeia e morre. Esse é o final do querido zangão, tá bom?
Ainda dentro dessa questão da sociedade, uma coisa que é bem interessante, é as abelhas, né, também sofrem impeachment. Então, quando uma rainha não está desenvolvendo bem o seu papel de rainha, as operárias se unem, expulsam essa rainha e aí a antecessora, né, a próxima ali na sua linha de sucessão, assume o comando dessa colmeia. Ok? Então, aqui a gente consegue ver a foto de uma rainha. Percebam que ela é bem maior do que as outras, tá? E é essa questão aí, né, da divisão de trabalho, em prol de um benefício para todo mundo. É isso. Espero que vocês tenham entendido. Vamos para a competição intraespecífica. Você mesmo, que está aí, olhou aí para trás. Não, é você mesmo que está assistindo esse vídeo. Você vai passar por esse processo de competição, né, intraespecífica no vestibular. A competição é quando a gente tem indivíduos da mesma espécie, nesse caso intraespecífica, né, competindo. No caso do meio ambiente, eles competem por recursos, parceiro sexual, comida, área, né, território. Mas você, querido, você vai competir por uma vaga no vestibular, né? Por isso que a gente tem que aí tentar sempre o melhor naquilo que a gente deseja, né? Se esforçar sempre, isso é o mais importante. Então, a competição intraespecífica, a gente tem um exemplo aí do querido vestibulando, né? Que vai tentar entrar no vestibular. Mas, nesse caso, eu coloquei aqui para vocês um exemplo que eu acho o máximo, eu achei o máximo. Isso foi uma reportagem, se eu não me engano, de 2016, tá? Para quem não sabe, os pinguins, né, são aves monogâmicas, e o macho, ele sai, né, à procura aí de alimento para a sua fêmea e para os seus filhotes. E aí, nesse caso, nessa imagem aí, né, que é perturbadora, inclusive, o querido pinguim saiu para buscar comida para a sua amada, e quando ele voltou, ele encontrou um outro pinguim ali fazendo os papéis, né, que ele deveria estar fazendo para a família, né? E aí teve uma briga ferrenha, né, uma competição ferrenha entre os dois machos. E, infelizmente, né, o marido aí levou a pior, né? O amante acabou tomando o papel aí dele, né? Ele saiu, como a gente pode ver aí, não tão bem. Vou marcar aqui para vocês, esse é o pinguim marido, tá? Foi um caso aí, né, de pulada de cerca entre pinguins, né? Quase um caso de família das aves, né? Mas é um bom exemplo aí de competição intraespecífica. Tudo bem? Vale lembrar que a questão da competição, ela também ajuda, tá? Para um controle populacional. Então, dentro da própria, né, da própria espécie, a gente tem esse controle populacional através do processo de competição, tá bom? A gente vai para o canibalismo, né? E para quem já viu aí Vida de Inseto, né? Tem uma cena, né, de uma viuvinha negra, né? Canibalismo é quando tem um indivíduo, né, da mesma espécie se alimentando de outro indivíduo, né? E aí agora eu vou defender essas duas fêmeas aqui, tá bom? Então aqui a primeira a gente tem, né, a fêmea do louva-a-Deus, e ela se alimenta do macho ainda no processo de cópula, porque já que ela vai ficar gravidinha desse macho, ela precisa de nutrientes. Nada mais justo que o primeiro nutriente que ela está vendo ali, já que ela está copulando com o macho, é o próprio macho. Então, ela comeu aqui, a gente, né, deveria ter a cabeça de um macho, que a gente não tem mais, porque a nossa querida fêmea acabou de se alimentar dele, tá? Aqui na segunda imagem, a gente também tem a famosa viúva negra aí, que tem até os quadrinhos, né? Eu não entendo muito disso, mas tudo bem, eu sei que tem. A viúva negra é um aracnídeo, né, uma espécie de aranha, também se alimenta do seu macho, também com essa finalidade, de que ela vai, né, ter os filhotinhos ali, ela vai carregar esses filhotinhos, ela vai precisar de nutrientes, e o primeiro nutriente que ela está vendo ali é o próprio macho. Tudo bem? Mas a gente tem outros exemplos de canibalismo, tá? Os leões, por exemplo, quando eles ficam muito tempo sem comer, e as leoas que vão caçar, né, não encontram nada para ele, a primeira coisa que ele foca são nos filhotes. Então, a gente tem uma tendência das leoas sempre fugir com os filhotinhos, para os filhotinhos não servir ali de alimento para os seus pais. Vamos para as relações ecológicas interespecíficas. Então, a gente acabou as intraespecíficas, né? Que são aquelas relações de espécie, né? De mesma espécie. Agora, a gente vai começar as relações interespecíficas, ou seja, de espécies diferentes. A gente também tem uma competição, por isso que eu falei para vocês que é importante a gente colocar lá, né? Se for perguntado, o nome completo da relação. Então, relação interespecífica de competição e é desarmônica, né?
Então, essa relação, a gente tem indivíduos de espécies diferentes, né? Competindo, nesse caso, não vai ser por uma parceria sexual, mas pode ser por recurso, por área, né? Principalmente esse recurso à comida, tá? Então, botei aqui um exemplo bem legal. Quem já viu o Rei Leão já deve ter visto alguma cena parecida, né? Que a gente tem aí uma leoa competindo ali por uma comida com a querida hiena, tá? Então, a gente, né, leoa e hiena, espécies diferentes, competição interespecífica. Tudo bem? Nós temos o predatismo, né, e a herbivoria, e a gente vai ver o que é cada um, né? Cada um na fila do pão aí. Predatismo é quando um indivíduo mata o outro para se alimentar, tá? E aí a gente tem uma foto linda dessa onça se alimentando, tá bom? Então, isso é um predatismo, tá? E a gente tem a herbivoria. A herbivoria é uma relação entre plantas e animais, né? Então, o animal ele vai se alimentar da planta, então a gente chama isso de herbivoria, tá? Mas ela não chega a matar essa planta. Na verdade, todas as relações que a gente está falando, né, na verdade, essa herbivoria e uma próxima que a gente vai citar, que eu vou lembrar vocês, que é o parasitismo, a gente, né, eles não vão ter a necessidade nem aí o intuito de matar esse alimento, no caso aqui da planta, ele não vai querer matar a planta, tá? Se acontecer, no caso aí da lagarta, que a lagarta come a planta inteira, é uma consequência, mas essa não é a intenção. Lembrando que o predatismo e a herbivoria também faz esse papel aí, né, de controle populacional, tá bom? Parasitismo foi o que eu falei para vocês. Então, parasitismo, a gente vai ter dois indivíduos, um que vai se chamar parasita e o outro que vai se chamar hospedeiro, tá? O parasita ele vai se aproveitar do hospedeiro, né? Ele vai retirar os nutrientes e o hospedeiro serve de moradia para ele. E a gente pode classificar esse parasitismo de duas maneiras. A gente classifica como ectoparasitas ou endoparasitas, tá? Vou marcar aqui para vocês. Os ectoparasitas, então o parasita, né, ele vai viver fora do corpo do hospedeiro. Já os endoparasitas, eles vão viver dentro do corpo do hospedeiro. Exemplo, ectoparasita, eu coloquei para vocês aqui um carrapato, né? Então o carrapato ele vive fora do corpo do hospedeiro, que pode ser o cão, o gato ou até mesmo o ser humano, tá bom? E os endoparasitas, eu botei aqui um lindo verme intestinal, olha que delícia. Né? Na hora do almoço, na hora de jantar, é ótimo a gente ver isso, tá bom? Lembrando que o parasita, no caso, ele não tem o foco de acabar com o seu hospedeiro, porque pensa comigo, você já foi lá, já conseguiu, né? Tá se alimentando do seu hospedeiro, tem abrigo, tem moradia, tem tudo de bom e do melhor. Pra que eu vou matar esse hospedeiro que eu vou ter que procurar outro hospedeiro? Não faz muito sentido. Mas, quando a gente tem um grande volume de parasitas, por exemplo, no mesmo hospedeiro, ele acaba levando à morte, o que é muito incômodo para o parasita e principalmente para o hospedeiro, tá bom? Mas o foco desse hospedeiro não é matar esse parasita. O foco do parasita não é matar o seu hospedeiro, tá bom? Vamos para o mutualismo, e aí eu queria que vocês ficassem bastante atenção com a questão do mutualismo. O que é o mutualismo? É uma associação, e olha aqui, galera, obrigatória. Ou seja, se esses indivíduos não viverem, né, não tiverem essa relação conjunta, tá? A gente não tem essa relação acontecendo, né? E nessa relação, todos os dois envolvidos aí, eles se beneficiam. Porque eu tenho uma união de indivíduos de espécies diferentes formando essa relação mutualística, tá? O famoso exemplo aí, a gente tem o líquen, que é esse carinha aqui, ó. Provavelmente, né, se você já passou por uma árvore e olhou para a árvore, você deve ter visto essa manchinha, né? O líquen é uma associação mutualística de alga com fungo, em que o fungo ele se fixa por conta das suas hifas no tronco da árvore, né? E a alga ela faz, né, o processo de nutrição através da fotossíntese. Então, se eu dividir alga e fungo, eu tenho um líquen? Não. Por isso que é uma associação obrigatória, ok? Então, para o líquen existir, obrigatoriamente eu preciso do líquen, do fungo com a alga, tá bom? E aqui nessa segunda imagem, que eu estou marcando para vocês agora, a gente tem a relação das micorrizas. As micorrizas também é uma relação de mutualismo, tá? Só que nesse caso a gente vai ter ali, né, as raízes das plantas tendo uma relação com as bactérias ou com os fungos, tudo bem? Isso é importante para, e a gente já tinha falado em sala de aula, para o ciclo do nitrogênio, tá bom? Vamos para a protocooperação. Então, olha só. As pessoas confundem muito mutualismo com protocooperação. Qual é a diferença? A
Diferença é que no mutualismo eu tenho uma obrigatoriedade de relação, na protocooperação não. Se esses indivíduos estão juntos, oi, que bom, que ótimo, mas eles podem viver separados e de boaça, tá? Então, uma relação, ao contrário do mutualismo, é uma relação facultativa, tá? Em que os seres são diferentes, né? São diretamente beneficiados, mas podem viver sozinhos. Botei 2 exemplos aqui para vocês. Aqui a gente tem, né, um bovino, né, que é esse carinha aqui, e o querido anu, que é uma ave. Então, o anu, ele fica em cima desses bovinos, né, se alimentando ali dos carrapatos, né? Então, para o anu é ótimo, para o bovino é ótimo, mas eles podem viver separados de boa. Aqui a gente tem uma outra relação, que é o paguro, né, com a anêmona. Então, o paguro é esse crustáceo, ele fica dentro dessa, né, ele se aproveita dali da anêmona, tá? Para poder, porque ele sabe que a anêmona tem células urticantes. Então, ele fica ali, né, se protegendo com a anêmona, e quando ele come, esse alimento, né, sai, e aí acaba alimentando também, o paguro se alimenta, esse alimento vai também para a anêmona e tá todo mundo muito bem, tudo muito bom, tá? Comensalismo. No comensalismo, a gente tem uma relação aí de indivíduos, né, que eles vão se beneficiar principalmente através da questão da alimentação. Então, essa espécie, né, ela vai conseguir alimento, a gente chama de comensal. Então, a gente tem aqui um exemplo básico, né, que é a rêmora e o tubarão. A rêmora são esses peixinhos que ficam sempre embaixo do tubarão. Quem já foi no aquário deve ter visto isso, né? Não é filhote do tubarão, né? É um peixe, é uma espécie diferente, que fica ali embaixo esperando o tubarão se alimentar. Quando o tubarão se alimenta, ele não tem muito jeito, né? Cai alimento e o comensal, né? A rêmora vai lá e se alimenta aí desses restos que caíram. Tudo bem? Vamos para o inquilismo. O inquilismo também não é muito difícil. Então, a gente vai ter ali um indivíduo que vai ser o hospedeiro e vai ser o inquilino que vai viver nesse hospedeiro. Mas olha só, ao contrário do parasitismo, o inquilino ele não traz nenhum problema ao seu hospedeiro. Ele só tem como hospedeiro como moradia, tá bom? Então, a gente tem 2 exemplos muito legais. Um que é relacionado aos animais, né? Que é o peixe agulha, que ele vive lá no intestino aqui, ó, para quem não conhece, esse negócio cheio de pontinho, né, bolinha, é um pepino do mar, tá? Que é parente ali, né, um equinodermata, parente ali da estrela do mar, tá? Então, o peixe agulha, ele vive lá no intestino do pepino do mar, ok? Isso não causa nenhum problema para o pepino do mar. Para o peixe agulha é ótimo, porque é moradia, né? Tranquilo, quem vai entrar aí no intestino do pepino do mar, não é mesmo? E a gente tem, galera, uma relação, né, de plantas inquilinas que a gente chama de epífitas, tá? Um exemplo clássico de epífitas são as bromélias, né, que vivem ali no tronco de outras árvores, né? Faz com que outras plantas sirvam de suporte aí para essas bromélias, né, para as orquídeas. Tudo bem? O amensalismo. O amensalismo é quando a gente tem, né, essa relação, um indivíduo ele vai ser prejudicado, ou seja, é uma relação interespecífica desarmônica, tá? E ele é prejudicado pela ação direta de um outro. Geralmente, é comum essa ação direta ser algum tipo de substância produzida, tá? Pode ser um exemplo. Eu botei aqui para vocês um exemplo que é muito legal e muito clássico, né, que é a questão da penicilina. Então, quando a penicilina ela foi descoberta, né, foi um erro aí, né, a gente vai falar isso depois um pouquinho, essa história da penicilina. Então, a gente precisava de um antibiótico que fosse eficaz, né, algumas bactérias, e nada se encontrava, até que um dia, né, o pesquisador, querido Alexandre Fleming, ele foi para as suas férias, né, maravilhosas, quem não gosta de férias, e não limpou a sua bancada nem a sua pesquisa ali feita pelas bactérias. Né? Quando ele volta, ele percebe que teve um crescimento fúngico e que esse fungo liberava uma toxina que depois foi denominada como penicilina, né, que é um antibiótico eficaz em boa parte aí das bacterioses. Né? Por exemplo, tuberculose, o tétano, sífilis. Tá? Então, a penicilina, né, veio através de uma relação ali de amensalismo, ok? O esclavagismo, eu gosto de falar que ele é quase um processo de escravidão. Por quê? Porque a gente vai ter ali um indivíduo,
se aproveitando de um outro indivíduo, tá? Então vamos lá, gente. Essa relação, eu botei aqui para vocês, né? É uma relação que ocorre entre pulgões e formigas. Para quem não sabe, o pulgão é um parasita que dá em vegetais, né? Em plantas, tá? Esse pulgão, quando ele se alimenta da seiva da planta, ele acaba produzindo açúcar, né? E a formiga, sabendo que ele libera esse açúcar, né? Essa substância aí, né? Pelo ânus, a formiga fica acariciando ali a barriguinha, né? O abdômen ali do pulgão, para poder ela liberar mais açúcar ali, né? Pelo ânus e ela conseguir se aproveitar dessa substância, tá? Por que eu falei que é escravidão? Porque as formigas, elas sequestram os pulgões e ficam forçando eles fazerem isso o tempo inteiro, tá? Então ele vai se aproveitar dessa atividade, né, que o pulgão faz, de liberação aí de substância pelo ânus, para benefício próprio. Então, por isso que eu falo que é um pouco de escravidão, né, o esclavagismo. E minhas considerações finais. Então, botei aí para vocês um mapa mental, né, espero que tenha ajudado, né. Reforço, porque, por favor, olhem o material de apoio, né? Olhem o roteiro ali de estudos, façam as atividades, né? Isso é importante. Eu entendo perfeitamente que essa relação, né, um pouco mais distante, ela acaba atrapalhando em algumas situações, mas a gente está aqui para tentar melhorar. A gente está aqui para tentar diminuir, né, essa distância que a gente está sendo obrigado e é importante nesse momento, tá bom? Então, qualquer dúvida, eu tô lá no plantão de dúvidas, sou eu mesmo, tá? Tô lá no plantão de dúvidas toda segunda-feira, de 10h30 da manhã até o meio-dia. Vão lá, perguntem, tirem as dúvidas, né? E eu espero que tenha sido proveitoso para vocês mais essa aula, né? Para quem não me conhecia, mais uma vez repito, meu nome é Érica, né? Para os meus alunos que já trabalham aí um certo tempo, estou morrendo de saudade. E é isso, gente. Até o nosso próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Um beijo para todos e boa sorte.